Oi, crianças! Estamos mais um dia aqui juntos pra gente ter o nosso culto infantil. Boa tarde, crianças! Hoje sou eu de novo, a tia Ana. Olá, crianças! Boa tarde, crianças! Como vocês estão? Olá, crianças! Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Espero que vocês estejam bem nesse novo ano que se iniciou. Acho que vocês perceberam que no começo do vídeo eu coloquei tipo uma retrospectiva do ano passado, de todas as vezes que nós estivemos juntos, de todas as vezes que eu tive a oportunidade de trazer o culto infantil para vocês. Espero que vocês tenham aproveitado cada momento do culto infantil com todos os tios para crescer mais no conhecimento da Bíblia, da Palavra de Deus. E espero que nesse novo ano que a gente está começando aqui, que a gente possa continuar aprendendo muito mais sobre a palavra dele e sobre tudo que ele tem para nos ensinar, de forma que possamos crescer em conhecimento das coisas de Deus. Certo, crianças? Acho que a melhor forma da gente começar esse culto infantil é orando, então vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui mais uma vez juntos, Senhor, por este novo ano que se iniciou. Esteja abençoando a vida de cada criança neste novo ano, renovando as forças, dando saúde, dando paciência para continuar enfrentando essa situação que o nosso mundo tem vivido. Esteja conosco, nos dando calma, tranquilidade. Esteja conosco, Senhor. Nos dê um ótimo culto infantil, que possamos aprender muito mais da Tua Palavra. Em nome de Jesus, amém. Que tal, crianças, agora a gente cantar algumas músicas? Vamos lá? Oi, gente! Crianças! Bem-vindos a mais uma semana! Estamos aqui de volta, porque não poderia ser outras pessoas, a não ser a gente mesmo. E a gente está Continuando a nossa viagem. com a mesma roupa, um pouquinho diferente. Tivemos que parar pra tomar um banho. A gente não parou de viajar, gente. A gente continua. E aguentem, porque ainda tem mais viagem pela frente, hein, gente? E vocês vão ver como tá legal essa viagem. Não é uma viagem que você vai na esquina ali, é uma viagem que durou pelo menos um mês. Uns 4 semanas, né, mais ou menos, que vai durar. Então você tá embarcado aqui com a gente e a gente vai peregrinando nessa jornada com o nosso peregrino. O nosso amigo peregrino. Sabe que falou esse nome e me veio uma música à cabeça, não sei se veio a sua. Sempre. Acho que sempre que eu escuto essa palavra é a única música que eu conheço que tem uma palavra semelhante. Igual, né? Um verbo. Você não pode adivinhar, mas a gente vai cantar pra você saber qual é, gente. Presta atenção e canta com a gente. alegria, sigo cantando.
Acho que vocês puderam perceber que tem algumas coisas diferentes agora que a gente voltou. E então é meio óbvio que a gente tá indo pra que parte do nosso culto agora? A parte da história. Vocês lembram que história que a gente tava ouvindo semana passada? Sobre quem era essa história? Peregrino. Ah, Peregrino, sim. Então, vocês se lembram o que aconteceu com o Peregrino no final da semana passada? Em que situação ele se encontrava? Antes da gente ir para a segunda parte, eu tenho umas perguntas pra gente responder juntos. Eu vou dar 5 segundos para cada pergunta para vocês tentarem responder primeiro aí na casa de vocês. E aí, eu darei a resposta logo em seguida. Mas não tenta copiar o que eu falei, tenta pensar primeiro sozinho, ok? Então vamos para a nossa primeira pergunta. Vocês conseguiram responder? Se você respondeu que o fardo nas costas do peregrino era o pecado, tudo aquilo de errado que ele já tinha feito na vida dele, então você está certo. Exatamente. Vamos para a nossa segunda pergunta. Se você respondeu que ele morava na cidade da destruição, está muito mais que correto. E destruição, o que significa essa palavra? Vocês souberam responder essa pergunta? Eu parei pra pensar e tava vendo que, geralmente, quando a gente pensa em destruição, nunca é pra algo bom que aconteceu, certo? Se a gente pensa que a gente precisa destruir alguma coisa, geralmente é porque aquela coisa, o quê? Não tem mais valor. Ela não serve mais pro que ela servia antes, não serve pro propósito dela. É quase um trava-língua aqui. Então, cidade da destruição, as pessoas ali, elas estavam tão cheias dos seus pecados que o destino daquelas pessoas que estavam vivendo ali era a destruição. Então, bom, vamos agora para a nossa terceira pergunta. Então, gente, por que será que o peregrino ele estava tão triste quando ele leu a Bíblia? É porque ele viu que se ele não abandonasse os pecados dele, as coisas erradas que ele fazia ali na cidade da destruição, que ele seria destruído junto com todos que estavam naquela cidade. Triste, né? Essa realidade, né? Então vamos para a nossa quarta pergunta. Então vocês sabem por que o evangelista foi mandado até a cidade da destruição? Por quem ele foi mandado? Ele foi mandado pelo bom rei. O bom rei, ele mora onde? Na cidade celestial. E aí, então, ele, por amar tanto aquele povo que habita ali na cidade da destruição, ele mandou o evangelista para que ele levasse as boas novas de que haveria uma solução para o problema das pessoas que moravam ali na cidade da destruição, que eles não precisariam ser destruídos, certo? E agora vamos para a nossa última e quinta pergunta. Então, crianças, por que será que o peregrino, mesmo falando que acreditava, ainda estava com aquele fardo nas costas? Eu tenho uma mochila aqui pesada também, que já tá doendo o ombro. Por que será que ele ainda estava com aquele fardo nas costas? Essa pergunta, eu falei que eu ia responder todas, mas essa pergunta eu vou deixar que vocês sejam capazes de responder completamente, utilizando o que vocês ouviram da semana passada e o que vocês vão ouvir dessa semana, que vocês sejam capazes de juntar essas duas partes da história e então possam responder por que ele ainda está carregando aquele fardo. Vamos então para a nossa história? Vamos ver o que aconteceu com o peregrino quando ele foi puxado de supetão por alguém que eu não sei ainda, vocês vão descobrir. Então vamos lá? Depois que a mão tinha puxado o peregrino para o lado de dentro do portão da decisão, ele ficou parado.
e ele ouviu um barulho. Sim, pá, pá, pá. Mais e mais o peregrino ouvia aquele barulho e ele não conseguia identificar o que era. O homem que tinha puxado o peregrino para o lado de dentro ficou esperando que ele falasse. Por que você me puxou para o lado de dentro tão rápido? O peregrino perguntou. E o que significam esses sons que eu estou ouvindo lá do fora do portão? Ah, e também, por favor, senhor, quem é você? Com um sorriso no rosto, o homem replicou. Vou responder primeiro a sua última pergunta, peregrino. Meu nome é Boa Vontade. Eu sou um servo do bom rei. E, como evangelista, meu trabalho é ajudar aqueles que vão viajar para a cidade celestial. Boa Vontade continuou. Também você quer saber por que eu puxei para dentro tão rápido e esse barulho que você está ouvindo lá do lado de fora. Você, meu querido, tem tomado uma decisão muito importante que poderia nunca ter feito. Quando você veio para este portão e bateu, você veio pelo caminho que ninguém viria se não fosse para a cidade celestial, para viver com o bom rei e seu filho para sempre. Mas o bom rei tem um poderoso inimigo. Seu nome é Satanás. Ele odeia o bom rei. Ele faz todo o possível para os peregrinos voltarem à cidade da destruição. Esse barulho que você ouviu foram setas disparadas em você. O zim é o som da seta voando no ar. E pá, 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 pá é o som de quando elas caem no chão. Elas caíram na terra em vez de cravar em você, querido peregrino. Você gostaria de saber como se chamam essas setas? Sim, eu gostaria muito, respondeu o peregrino. Abrindo cuidadosamente o portão, só o bastante para pôr a mão do lado de fora, Boa Vontade apanhou 2 setas no chão. Peregrino então leu as palavras que estavam escritas nas setas. Espere um pouco, não há pressa. Em outra ele leu, ninguém mais está fazendo essa decisão, os outros vão zombar de você. Há muito mais setas lançadas por Satanás, disse Boa Vontade, mas estas mostram como ele tenta segurar as pessoas para que elas não entrem no portão da decisão. Muito obrigada, Boa Vontade, disse Peregrino. Mas, veja, eu ainda levo o pesado fardo do pecado. O evangelista falou que eu ia ficar livre uma vez que eu entrasse pelo portão. Tocando os ombros de Peregrino, Boa Vontade voltou-se. Olhe para cá, Peregrino, ele disse. Quando Peregrino virou-se naquela direção, ele viu uma rude cruz de madeira. De agora em diante, conserve os seus olhos nesta direção. Nunca olhe para a velha vida que você deixou atrás na cidade da destruição. Quer que eu lhe conte o que significa cruz, Peregrino? Perguntou Boa Vontade. Oh, sim, por favor, me explique, disse Peregrino. Eu disse ao evangelista que creio em Deus e que creio que o Senhor Jesus morreu na cruz, mas meu fardo ainda permanece. O evangelista disse que eu não creio verdadeiramente. Por favor, Boa Vontade, conte-me como posso fazê-lo. Boa Vontade tirou a Bíblia que o peregrino segurava em suas mãos. O como estava aqui o tempo todo, peregrino, ele disse, mas você não entendia isto. Enquanto Boa Vontade lia na Bíblia, Peregrino parecia ver diante dos seus olhos as coisas que ele estava lendo. Ele viu o filho do bom rei deixar os céus onde era muito rico e vir para a terra como um nenê pobre. Então ele viu aquele bebê crescer e se tornar um homem, sendo pregado na cruz. Uma cruz como aquela que se via diante dele. Peregrino estava a ponto de chorar. Ele não devia ser crucificado. Naquele momento ele ouviu Boa Vontade dizer: Isso foi por você, Peregrino, foi por você, foi por mim e pelo mundo inteiro. Se o Senhor Jesus não tomasse o castigo pelo nosso pecado, nós jamais seríamos perdoados. Nós não poderíamos entrar na cidade celestial. Ele tomou seu lugar, Peregrino. Escute mais. O coração de Peregrino batia enquanto ouvia Boa Vontade ler. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Quando o peregrino ouviu a história dos ladrões que foram crucificados ao lado de Cristo, chamou a sua atenção quando um deles gritou: Se tu é o Filho de Deus, salva-te a ti mesmo e a nós também. Mas quando ele ouviu as palavras do ladrão que creu no Senhor Jesus, Peregrino levantou-se e gritou: Salva-me também, Senhor Jesus, eu creio que morreste por mim. Eu acredito que o Senhor é o Salvador dos meus pecados.
No momento em que Peregrino proferiu estas palavras, ele sentiu o fardo de pecado caindo de suas costas, rolando monte abaixo e desaparecendo de sua vista. Caindo de joelhos, Peregrino clamou: Obrigada, Senhor Deus, por enviar seu filho para morrer na cruz por mim. Obrigada por enviar seus mensageiros para me ajudar a entender a tua palavra. Amém. Cumprimentando o peregrino, Boa Vontade disse: Lembre-se que você ainda continua um peregrino. Você ainda está viajando para a cidade celestial. Mas você agora é um peregrino cristão. Você pode usar o nome cristão em vez de simplesmente peregrino, se você gostar. Oh, eu gosto muito, Peregrino exclamou alegremente. De agora em diante, meu nome será Cristão. Mas eu devo seguir meu caminho. Vou à cidade celestial ver o bom rei e seu filho. Quero agradecê-los face a face por me salvarem. Estou alegre de poder viajar agora sem o fardo pesado. Pode ser uma longa jornada para a cidade celestial. Alguns entram quando são jovens, outros esperam até ficarem mais velhos. De qualquer forma, peregrino, você tem que fazer uma parada no Palácio Maravilhoso. Você verá quando fizer a próxima curva no caminho, disse Boa Vontade. Mas por quê? Peregrino perguntou impacientemente. Por que eu tenho que parar lá? Por quê? Por quê? Respondeu Boa Vontade. Aquele inimigo que tentou impedir você de entrar no portão da decisão vai tentar impedi-lo de viajar no caminho estreito. Ele vai tentar privá-lo de viver para o bom rei. Ele nunca lhe deixará em paz até que você entre na cidade celestial. Vendo o olhar de medo do peregrino, Boa Vontade continuou. Não temas. Ele não pode forçar você a voltar ao portão da decisão para a cidade da destruição. O bom rei sabe que você não pode lutar sozinho contra o príncipe do mal. Ele tem mais amigos esperando por você no Palácio Maravilhoso. Eles estão lhe esperando para lhe ajudar. Quando você chegar no Palácio Maravilhoso, você receberá alguma coisa que é exatamente o que você precisa para ajudar a lutar contra o príncipe mal e seus seguidores. Peregrino ia perguntar o que era que ele receberia quando Boa Vontade lhe disse: Eu não vou te dizer mais nada agora. Tenha paciência e siga seu caminho. Você tem bastante tempo para chegar no Palácio Maravilhoso antes de anoitecer. Novamente agradecendo a Boa Vontade, Peregrino seguiu seu caminho que o levaria ao Palácio Maravilhoso. Ele ficou pensando o que seria aquela certa coisa que deveria receber lá. O que vocês acharam da história? O que vocês acharam? Vocês conseguiram responder aquela pergunta que eu deixei lá? A quinta pergunta lá antes da história? Vocês puderam perceber que agora, assim como o peregrino, eu também não estou mais carregando aquela mochila pesada? Então, a gente viu que o peregrino, de fato, agora ele conseguiu o quê? Do que ele conseguiu se livrar? Ele conseguiu se livrar do fardo, que o fardo a gente viu também que é o pecado. E como ele conseguiu fazer isso? Sabe, crianças, pode ser que a gente não esteja carregando fisicamente um peso muito grande, algo que a gente não consiga carregar. Mas o pecado, ele causa em nós um peso dentro do nosso coração, uma coisa que, conforme a gente vai vivendo, esse peso, ele só aumenta. É um fardo que a gente, por nós mesmos, a gente nunca vai ser capaz de carregar. E a gente também não consegue tirar de lá. Não é como se o peregrino pudesse tirar aquele fardo das costas dele, que nem eu pego minha mochila, eu coloco, eu tiro minha mochila. Não, isso não pode acontecer. Eu não consigo me livrar dos meus pecados. O peregrino não conseguia se livrar dos pecados dele. E se a gente não fizer que nem o peregrino, se a gente não reconhecer que Jesus, ele morreu na cruz e que só ele, e só a partir dele é que a gente consegue se livrar dos nossos pecados, se a gente reconhece essa ação que ele fez por nós, que ele é o único capaz de nos dar essa salvação, de nos livrar desse fardo do pecado, a gente vai viver a nossa vida inteira carregando esse peso dentro de nós. E se a gente viver a nossa vida inteira carregando esse peso dentro de nós, nós nunca seremos capazes de chegar à cidade celestial, que no caso, a gente sabe então que é o céu. A gente nunca, por nós mesmos, nós nunca seremos capazes disso. A Bíblia diz lá em Mateus 9,36 que nós andávamos como ovelhas desgarradas
ou seja, ovelhas perdidas que não têm pastor. Então, as ovelhas elas precisam de um pastor que as guie pelo caminho certo, mas nós, como pessoas que têm pecado, a gente, por conta própria, a gente não consegue se livrar desse pecado, a gente não consegue andar pelo caminho certo. Então, aí lá em João 10:11, a gente vê que Jesus, ele se oferece para ser esse pastor, esse bom pastor que vai nos levar de volta, nos trazer de volta ao caminho direito. Então ele fala, eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Então foi o que Jesus fez por nós. Jesus, ele entregou a sua vida por nós que somos as suas ovelhas. E o que cabe a nós? O que nós devemos fazer? Nós devemos fazer como o peregrino fez. Nós devemos clamar a Deus e pedir que Ele nos salve, que Ele retire esse fardo que o pecado causa em nós. Então, se você não fez esse pedido, se você ainda não reconheceu que Jesus ele é o único capaz de te dar a salvação, de tirar esse fardo que está sobre você, faça ainda hoje. Não deixe para amanhã. Amanhã pode ser muito tarde. Então, não deixe para amanhã. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor entregou a sua vida para nos livrar do fardo do pecado que estava em nossos corações, em nossas vidas, Senhor. Obrigado porque só a partir de Ti nós podemos nos voltar e podemos estar juntos novamente. Esteja com cada uma das crianças, que elas possam entender que essa é a melhor solução para a vida delas, Senhor. E se elas ainda não tomaram essa decisão, que elas possam fazer isso e viver uma vida ao lado de Ti. Nos dê um ótimo restante de culto infantil. Esteja com cada um de nós, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Crianças, e tem mais uma coisa. Vocês não estão curiosos também para saber o que é essa coisa que o peregrino vai receber quando ele chegar no Palácio Maravilhoso? Primeiro, eu nem sei o que é esse Palácio Maravilhoso. O que será que é esse Palácio Maravilhoso? Se tem maravilhoso no nome é porque só deve ser incrível também. E aí tem essa segunda coisa que ele vai receber de alguém que a gente não sabe. Então a gente não sabe de nada desse Palácio Maravilhoso, dessa coisa que ele vai receber e dessas pessoas que estão para ajudar e que vão dar essa coisa no Palácio Maravilhoso. Então, vocês precisam continuar seguindo essa série de partes da história do peregrino para vocês descobrirem o que ele vai receber, de quem ele vai receber e o que é esse Palácio Maravilhoso. Então, semana que vem, espero vocês aqui. Então, mas antes da gente terminar, de seu encerramento do nosso culto, vamos cantar mais algumas músicas? Então vamos lá. De volta! Porque agora, gente, eu acho que eu não tô me sentindo mais confortável com isso aqui, não. Não precisamos mais carregar esse peso. Oh. Ai, que alívio. Muito melhor. Muito melhor pra cantar mais uma vez. A gente vai cantar sobre o que vocês ouviram hoje. Então presta atenção e canta com a gente. E aí, se você tava com a sua mochilinha na sua casa, tira, põe de lado, você não precisa mais dela. Vamos lá. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Aleluia, cantando louvores ao meu rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. O quê? O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Aleluia, cantando louvores ao meu rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. Um cordeirinho, 2 cordeirinhos, 3 cordeirinhos, 4 cordeirinhos. A gente não vai contar os cordeirinhos, a gente vai cantar os cordeirinhos. ou cantar sobre os cordeirinhos. Se vocês ouviram a história, a tia falou sobre isso. Então tem alguém querendo buscar esses cordeirinhos. E quem são os cordeirinhos? Nós somos os cordeirinhos.
Isso! Vocês também, tá? Não é só eu, Ah, não. sim, nossa, como eu digo. Boa semana! Até semana que vem temos a terceira parte, mas não a última. Se cuidem e a gente se vê domingo que vem. Tchau! É isso, crianças. Espero que vocês tenham gostado, aprendido bastante neste culto infantil. Espero que vocês tenham aproveitado bastante, assim como eu também aproveitei bastante. Espero que logo possamos estar todos juntos, que essa vacina chegue logo pra gente. Fiquem todos bem, tenham uma ótima semana e até semana que vem com o próximo tio e com a próxima parte da história do peregrino. Vejo vocês lá!